O câncer tem cura e a nutrição adequada pode ajudar o sistema imune dessas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu escolhi especial para a questão da imunidade, que são o consumo de castanhas para a imunidade. E algumas pessoas podem perguntar, falar assim, poxa, Alexandre, mas castanha, o que é isso? Explica melhor para mim. Eu explico sim. Quando eu falar para vocês de castanha, ou se a gente traduz para o inglês nuts, eu vou focar nas oleaginosas, que são alimentos como castanha do Pará, ou também chamada castanha do Brasil, visto que ela é produzida em todo o Brasil atualmente, castanha de caju, eu tenho o amendoim, que é considerado uma oleaginosa, apesar da gente dentro da botânica considerar que essa semente, né, ela é uma leguminosa, ou seja, ela fixa nutriente no solo, assim como feijão, ervilha, lentilha, mas por ela ter bastante óleo, bastante qualidade, a gente fala dela como oleaginosa. Aí eu tenho amêndoa, eu tenho pistache, eu tenho a macadâmia, eu pessoalmente gosto bastante de macadâmia, e eu vou aproveitar aqui para falar um oi para as pessoas que estiverem entrando, sejam muito bem-vindos. Se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me manda um oizinho aqui, me manda um joinha, só para a gente permitir essa melhor comunicação. E o assunto de hoje, eu preciso até fixar aqui, né, que vai ser interessante para quem entra depois, é castanhas e imunidade. Então, nosso foco é muito forte na imunidade. E aí, deixa eu ver se eu consigo fixar. Legal, Marta. A Marta está falando que está conseguindo me ver bem e ouvir. Deixa eu fixar aqui um pouquinho. Se a tela estiver tremendo, é que eu estou tentando clicar aqui na palavra. Se eu não conseguir, não vai ter problema. Eu vou lembrando durante a live que o tema de hoje é castanha imunidade. Antes de vocês entrarem, eu já havia falado o que são as castanhas, né? As oleaginosas. E eu tenho castanha do caju, castanha do Pará, eu tenho amêndoa, eu tenho pistache, eu tenho macadâmia, eu tenho amendoim também, que é considerado uma semente que tem uma característica oleaginosa. E qual que é o papel desses alimentos, né, para a imunidade? Eu vou chegar durante a nossa discussão. Se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, é só perguntar para mim. E se vocês quiserem participar ao vivo, também são muito bem-vindas, sendo o foco, claro, hoje é a castanha imunidade. Eu deixo um roteiro aqui do lado para não correr o risco de esquecer nenhuma informação. E uma das coisas comuns hoje, principalmente em shopping, né, a gente vê bastante isso. Se vende as nozes, se vende as castanhas, e as pessoas colocam essas nozes e castanhas caramelizadas, colocam elas no açúcar. Ou eu tenho essas castanhas torradas e com sal. Quando a gente coloca esse açúcar e esse sal, indiretamente a gente não colhe todos os benefícios dessa castanha. Por qual motivo? Não adianta eu ter um alimento saudável, um alimento interessante, se eu adiciono substâncias que não são interessantes para a saúde. O açúcar de adição, a gente não precisa dele para sobreviver e muito menos para contribuir para a imunidade. E o sal de adição nesses alimentos também não é bem-vindo. Boa parte da população tem hipertensão e é importante o controle do sódio para que a gente tenha mais saúde. Então, cuidado com as propostas e as empresas que vendem essas castanhas, que são positivas para a imunidade, mas vêm com esse problema oculto, né, ou problema extremamente visível, que é a presença do açúcar e a presença do sal. Quando a gente vai em shopping, é muito comum isso, ou quando você vai num empório e vai comprar castanhas, muitas vezes essas castanhas elas têm uma quantidade gigantesca de sal. Então, fique bastante atento em relação a colher o benefício da castanha e não ter de brinde, né, entre aspas, porque esse brinde não, na minha visão não é bem-vindo, é a presença do açúcar e a presença do sal. E quando a gente fala dessas substâncias, eu quero destacar alguns pontos importantes do consumo delas,
que é muito simples incluir ela durante o dia na alimentação, né? Não existe proibição para consumir elas, se a pessoa achar interessante, uma salada no almoço ou numa salada no jantar. Não existe essa proibição, pode ser incluído. Mas muitas vezes, no meio da tarde, no meio da manhã, a pessoa fica com fome e ela não sabe o que come. Então eu deixo sempre de sugestão, já pensando que esse período da tarde e da manhã vão ser fortalecedores para a imunidade, para ela incluir esses alimentos: castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, amêndoa, pistache, todas elas vão trazer benefícios para a imunidade. Eu vou destacar quais são os nutrientes associados à imunidade para vocês, e ela vai trazer saciedade. E as pessoas podem perguntar, por que ela traz a saciedade? Tem dois nutrientes que ajudam muito a oferecer saciedade, que estão presentes nas castanhas. Alguém arrisca falar qual que seriam esses dois nutrientes? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Os nutrientes que estão associados à saciedade, né, tem dois em especial. Um deles é a gordura, e o outro nutriente é a proteína. Essas castanhas, essas sementes são ricas nessas substâncias, e a gordura já é sabida, né, em relação à saciedade, alimentos mais gordurosos, e essa gordura é positiva, porque é a gordura monoinsaturada, aquela mesma do azeite, então ela traz saciedade. O nosso corpo precisa das três gorduras: gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. Então ela vai contribuir para a saciedade e evitar que a pessoa coma outras besteiras. Eu friso a questão de saciedade e de não comer outras besteiras, visto que pessoas que estão obesas, pessoas que estão diabéticas, essa situação, obesidade e diabetes, pode contribuir para a baixa da imunidade. Então, se durante o dia eu consigo oferecer um alimento que fortalece a imunidade e também evita que essa pessoa se torne obesa, e também diretamente a obesidade está associada ao diabetes e ao câncer, eu já estou contribuindo também para uma prevenção de futuros problemas, né? Às vezes a pessoa tem um tipo de câncer, mas a gente sabe que na obesidade existe um risco maior de câncer de próstata em homens e um risco maior de câncer de mama em mulheres. Então, talvez essa pessoa tenha um tipo de câncer, e se eu contribuo para uma situação como obesidade, como diabetes, isso é prejudicial à saúde da pessoa. Ou seja, a castanha ela é extremamente positiva para que a gente possa promover saúde de uma maneira integral, né? Esse acho que é o ponto importante. E se a gente vai fortalecer, estou olhando meu roteiro aqui um pouquinho, a gente precisa destacar outra coisa importante, né? Além das castanhas para a imunidade, que a castanha ela é um alimento muito especial em relação a fornecer cálcio para o organismo. O cálcio também tem relação com as células de formação de defesa do nosso corpo. O magnésio também tem relação com as células de defesa do nosso corpo. E além do mais, se eu falo de cálcio, se eu falo de magnésio, esses dois nutrientes juntos, eles ajudam, eles potencializam a absorção do cálcio, né? Se eu tenho magnésio junto do cálcio, é mais fácil absorver o cálcio. Então, a presença do consumo de castanhas, como essas que eu já citei, elas são positivas para que você possa ter uma melhor absorção de cálcio, e esses dois nutrientes estão associados ao sistema imune. Olha que rico essa situação. Muitas vezes a gente tem que consumir vários alimentos para ter uma ingestão adequada dos nutrientes para melhorar a imunidade, e as castanhas, de forma geral, elas já têm uma quantidade interessante de vários nutrientes, eu falei só dois, tem mais, que vão contribuir para a imunidade desse paciente, né? Eu comento que o único alimento completo é o leite materno até os 6 meses de vida, que por sinal é extremamente potente para a imunidade, e quando a gente sai dos 6 meses, começa na introdução alimentar, a gente precisa de vários alimentos para contribuir para a nossa saúde. E se eu fosse pensar numa pessoa
seja ela adulta, adolescente, o consumo e às vezes até a criança, né, dependendo da consistência dessa castanha e do tamanho, precisa tomar cuidado com engasgo se eu falo em criança, mas se eu penso no adulto e no adolescente, esse lanche da manhã e esse lanche da tarde para essas castanhas é extremamente positivo para ajudar a melhorar a imunidade. Eu estava até dando uma olhadinha ontem, pensando na imunidade e fortalecendo a imunidade. O Prêmio Nobel de 2018, um dos pesquisadores é um americano, James P. Allison, peço desculpa se eu estiver pronunciando o nome dele errado, e outro oriental japonês, que eu não vou falar o nome dele porque eu vou errar com certeza, eles perceberam, sem querer, que a imunidade ela tem um papel extremamente forte para o combate do câncer. Aí eu estou falando de tratamento do câncer. Então veja que interessante. As pesquisas mais importantes do mundo, se eu falo em prêmio Nobel, estou falando em descobrir novas verdades que podem mudar a história da humanidade. Né? O prêmio Nobel ele tem essa intenção, mudar a história da humanidade. Esse pesquisador estava estudando a imunidade e percebeu, sem querer, que a imunidade tinha um papel extremamente agressivo contra o câncer. Então, olha que interessante aqui no meu canal a gente trabalhar com essa questão da imunidade e também do câncer, ter um respaldo de uma das maiores pesquisas do mundo, que é o Prêmio Nobel. Então, lá nesse experimento desses pesquisadores, e já há algum tempo, o foco é melhorar a nossa célula biológica, nosso próprio sistema imune. E eu uso para isso o médico drogas para potencializar ou indiretamente uma melhora desse próprio sistema imune. Mas não tem como fugir de que a alimentação é a base para que eu possa fazer com que essas drogas façam o seu sistema imune ser melhor. Então, se eu falo de gnose, se eu falo de imunidade, eu estou falando de fazer com que a base de um dos mais avançados tratamentos de câncer fique forte. Então, quando a gente faz essa live hoje, a gente está pensando em algo que possa ser o principal aliado dos pacientes com câncer ou dos pacientes que estão desesperançados em relação ao câncer para a cura da doença dele. Não estou falando nem da melhora, estou falando da cura da doença dele. Claro, sempre unido a medicina e a nutrição. Não estou falando que a nutrição sozinha ela é toda poderosa e também a medicina sozinha não é. A gente precisa desse conjunto para que a gente possa trazer esse benefício para a saúde dessas pessoas. Então eu falei de 2 minerais, o cálcio e o magnésio, que também são importantes para a imunidade. Se eu falo do bom funcionamento intestinal, para a boa absorção do cálcio, do magnésio, e aí eu vou falar mais 3 nutrientes para vocês, o cobre e o zinco, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum, e o selênio, me perdoe, cobre, selênio e zinco, esses 3 minerais são extremamente potentes para melhorar o sistema imune. Então, eu consigo, por meio do consumo dessas castanhas, mais esses 3 minerais, na verdade eu citei os 5, né? E esses minerais vão colaborar, vão fortalecer a formação das células de defesa, que quando a pessoa faz um exame simples, que é o hemograma, eu tenho a célula branca. A célula branca é a célula de defesa. Então, esses 5 minerais vão contribuir, cobre, zinco, selênio, o cálcio e o magnésio, para a formação das células do sistema imune. Elas são importantes para a formação dessas células, em especial mais essas 3 últimas, né? Cobre, zinco e selênio. E existe mais outro nutriente nas castanhas que vai ser fundamental para tudo isso, que é a fibra. Poxa, Alexandre, o que tem a ver a fibra com a imunidade? Tem uma relação bem importante que eu vou explicar para vocês. Não adianta você ingerir bons nutrientes, bons alimentos, se o seu intestino não funciona. O intestino ele precisa estar em movimento, ele precisa estar de forma dinâmica no peristaltismo, que é a contração involuntária natural que ele tem. Se eu tenho um acúmulo de substâncias ali naquele intestino, a pessoa fica vários dias sem conseguir evacuar,
indiretamente eu vou interferir na absorção desses nutrientes. Então, as castanhas, de modo geral, como eu citei para vocês, elas também são ricas em fibra. Indiretamente, por ela ser rica em fibra, ela vai colaborar para a absorção dos nutrientes que existem nelas e de outros alimentos que você consuma. Então, olha que relação bonita, que relação importante. A gente vai ter castanha do Pará, castanha do caju, macadâmia, pistache, amêndoa, todas elas interessantes para a oferta desses nutrientes, que são gordura monoinsaturada, que é a fibra, que é o magnésio, que é o cálcio, que é o zinco, que é o cobre, que é o selênio. Citei esses 7. Tem a proteína também, que seria o 8. É um alimento extremamente interessante para a saúde do paciente e também extremamente interessante para o bom funcionamento do sistema imune. E aí, se eu falo da gordura monoinsaturada, eu também falo de boa motilidade intestinal. A gordura monoinsaturada também é um fator de proteção para o coração, a gente já conhece esses benefícios. Se eu falo de proteína, o principal nutriente das nossas células, toda célula nossa é formada de proteína, cabelo é formado de proteína, unha é formada de proteína, o linfócito ele não pode ser formado se você não tem proteína, é fundamental o consumo da proteína. Se eu falo do cálcio e do magnésio, esses dois nutrientes juntos, eles facilitam a entrada do cálcio, né? Eu preciso lembrar da vitamina D, mas se eu tenho vitamina D e magnésio e o cálcio, é mais fácil absorver o cálcio também está associado, o magnésio também está associado à questão da imunidade, e aí eu entro em outros nutrientes extremamente específicos para a formação das células de defesa, que é a questão do selênio, do zinco e do cobre. Esses 3 são fundamentais para que eu possa ter uma célula de defesa saudável. Eu estou vendo aqui a Dani. Oi, Dani, bom dia. Você indica alguma que seja mais completa, que tenha esses nutrientes em maior quantidade? Eu vou comentar agora. Sua pergunta já leu o próximo slide aqui que a gente vai apresentar. Então, vamos lá. Quando a gente fala de gordura monoinsaturada, Dani, todas elas são ricas em gordura monoinsaturada. Se você for ver, a principal gordura dessas castanhas é a gordura monoinsaturada. Então, você vai ingerir. Alexander, e a proteína? Se você também fala de proteína, todas elas são ricas em proteína, tá bom? Então, eu tenho gordura monoinsaturada e proteína em todas elas como principal característica. Se eu falo em cálcio também, elas têm uma quantidade interessante de cálcio, elas têm uma quantidade interessante de magnésio. Então, olha que bacana. Se você ingere castanhas de modo geral, que foram essas que eu citei, quais que são, Alexander? Repete de novo para mim. Castanha do Brasil, ou castanha do Pará, como queiram chamar, castanha de caju, o amendoim, amêndoa, macadâmia, pistache também, eu não citei o pistache, mas o pistache, todas elas têm uma quantidade interessante de proteína, uma quantidade interessante de gordura monoinsaturada, elas têm uma quantidade interessante de magnésio e de cálcio. Agora, se a gente vai para nutrientes específicos, que são, por exemplo, o selênio. O selênio, aí sem sombra de dúvida, a castanha do Brasil é o alimento na natureza que mais contém selênio. Isso aí é referenciado tanto por tabelas de composição nutricional americanas, que é o SDA, é uma grande referência, quanto as tabelas brasileiras de composição de alimentos da Unicamp ou da USP. As duas referenciam que a castanha do Brasil ou castanha do Pará, como queiram chamar, é extremamente rica em selênio. Se eu falo em selênio, eu falo na formação das células de defesa do seu organismo. E aí, se eu entro em outro detalhe, aí eu vou usar aqui o meu roteiro para não correr o risco de errar. Se eu falo no cobre, também o cobre entraria na mesma relação das castanhas de modo geral. As castanhas de modo geral têm uma quantidade interessante de cobre, né? Então, a pessoa que tem o hábito de consumir isso, seja numa salada, no almoço, ou no jantar, ou consumir nos lanches da tarde, elas vão consumir uma quantidade interessante de cobre. Mas se eu falo, por exemplo, na questão do zinco, eu vou usar aqui meu roteiro, aí eu vou pensar
que o zinco ele vai estar mais presente na amêndoa, nozes, né, de forma geral, amendoim e nas duas castanhas, castanha do Brasil e castanha do caju. Então, voltando, se eu falo do zinco, para eu ter uma absorção interessante de zinco, eu citaria castanha do Pará, o Brasil, castanha de caju, o amendoim, a nozes e a amêndoa como importantes fontes do zinco. Ou seja, eu consigo, durante a semana ou durante os dias, incluir esses alimentos, né? São alimentos riquíssimos para a saúde, extremamente interessantes para a imunidade. E se eu colocar em especial essa combinação última que eu citei a vocês, eu vou ter uma melhora do sistema imune, eu vou ter uma potencialização desse sistema imune. E o que é interessante a gente falar que só a castanha em si, ela não vai dar imunidade para a pessoa. É claro que eu preciso, em volta desse consumo de castanha, de uma alimentação saudável, de uma alimentação balanceada. Às vezes a gente atribui a um grupo de alimentos como o único responsável pela imunidade, isso não é verdadeiro. O único lugar que isso é verdadeiro é no leite materno antes dos 6 meses. Sozinho, o leite materno é capaz de fornecer água, fornecer vacina, fornecer substâncias promotoras de crescimento e substâncias que vão formar o sistema imune. É o único alimento completo. Fora desse período dos 6 meses, né, eu vou precisar introduzir alimentos, e se eu pensasse no grupo das oleaginosas, elas são interessantes, muito interessantes para a imunidade, porém eu preciso também melhorar a alimentação dessa pessoa como um todo. Não tem nenhum grupo alimentar que sozinho ele possa melhorar um sistema de defesa. Ela pode contribuir e sem dúvida as oleaginosas talvez seja o grupo que mais contribui para a imunidade, mas eu preciso de outros alimentos para serem consumidos durante o dia, tá bom? As pessoas podem me perguntar, poxa, Alexandre, mas se as castanhas, elas são ricas em proteína, ela também é rica em ferro, né? Porque a gente lembra da carne. Carne, por sinal, também tem uma quantidade interessante de zinco, que tem um papel na imunidade. Ostra também tem uma quantidade interessante de zinco, né? E se eu falo carne, eu falo ostra, eu falo de zinco, e eu também, nesses alimentos carnes, eu lembro do ferro. Mas quando a gente vai olhar na composição das castanhas, de forma geral, nas nozes, oleaginosas, elas têm o ferro, mas esse ferro não é tão bem absorvido. E por que ele não é tão bem absorvido? Porque esse ferro é chamado de ferro M, não M, me perdoa, ferro não M. O ferro não M é um ferro que ele tem uma dificuldade maior de ser absorvida pelo seu intestino, e o ferro M, que é o ferro das carnes, ele tem uma absorção maior. A Gley, eu estou sem óculos, viu, Gley? Se eu estiver pronunciando errado, você me perdoa. Fugindo um pouco do assunto, qual produto alimento para ser um bom probiótico? Não é o foco nosso, Gley, mas aí eu vou falar uma coisa importante, que tem muita gente de câncer que assiste a live ao vivo e depois assiste depois. Tem mais pessoas que assistem depois a live. Probiótico para paciente com quimioterapia não é indicado, porque a gente pode ter uma situação grave de infecção generalizada e morte. Infelizmente, eu descobri, né, fiquei por contato com outros colegas, de uma profissional de saúde, não vou falar qual área que ela não seguiu a recomendação de evitar o probiótico. Esse paciente estava na UTI, não estava nem em quimioterapia, estava numa situação mais delicada de saúde, né, hemodinamicamente instável, e foi ofertado, paciente com câncer, foi ofertado probiótico e ele foi à morte, entrou em septicemia e morte. Então, essa questão do probiótico, ela tem que ser, principalmente no câncer, muito bem estudada e muito bem específica, porque a gente tem um risco maior de prejudicar do que de ajudar. Então, cuidado com o probiótico para paciente com câncer, tá bom? Então, esse é um olhar que eu quero deixar registrado aqui, porque muitos pacientes com câncer assistem a live, e até mesmo kefir para paciente em quimioterapia e radioterapia pode ser um risco muito grave para esse paciente. Siga a orientação do profissional de saúde, siga a orientação de quem acompanha você, porque é uma situação bem delicada e não é o que eu desejo que as pessoas tenham. Eu quero que elas saiam dessa live com mais saúde, com informações boas para
complementar o dia a dia. Então, voltando um pouquinho para a carne, eu tinha falado, às vezes a pessoa pode imaginar que as castanhas elas podem ter mais ferro, né? Esse é um ponto importante, mas a castanha, o ferro que tem nessas castanhas, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoa, amendoim, pistache, ela tem o ferro, mas esse ferro não é de excelente absorção, né? Não estou falando que ele não possa contribuir, mas ele não é de excelente absorção. O foco principal dessas castanhas, né? Vou colocar os 3 nutrientes, são o zinco, o cobre e o selênio. Zinco, cobre e selênio. Esses 3 são fundamentais para a imunidade. A gente precisa deles para formar o sistema imune e, juntamente com a alimentação saudável, que vão fornecer outros nutrientes para o sistema imune. As castanhas, de modo geral, têm uma proteína vegetal, né? Uma proteína vegetal é interessante para a saúde, é boa para a saúde, mas isso não exclui o consumo de proteína de origem animal. Existe um mito dentro da alimentação de que quem consome carne, isso forma câncer. Não existe ensaio clínico randomizado apontando que o consumo de carne causa câncer. Então é bem interessante a gente fortalecer isso, pontuar isso, porque muitos tiram a carne achando que é um nutriente ruim para a saúde, e como o nome já diz, proteína vem de proteus, que significa o primeiro, de primeira importância. Se existe um nutriente que não pode faltar na alimentação das pessoas, se chama proteína. Então, é importante que a gente tenha uma ingestão adequada de proteína para formar o sistema imune. O sistema imune, ele depende da proteína para ser formado. Como base, as células nossas, como eu falei no começo do vídeo, todas as células do nosso corpo, todas sem exceção, elas precisam de proteína. Se eu for pensar em até mesmo nos anexos, né, a unha, a sobrancelha, cabelo, está acabando um pouquinho o cabelo, mas o cabelo que tem, ele precisa de proteína para ser formado, célula de defesa também. Muitas vezes a pessoa pode pensar que suplementando essas substâncias, seja o cobre, zinco, vão ser interessantes, mas a gente tem que tomar cuidado com a suplementação, porque é no alimento que a gente consegue uma quantidade adequada por conta dessa inteligência intestinal que nós temos. A gente consegue absorver quantidade adequada desses nutrientes se eu tenho uma alimentação, uma quantidade adequada de proteína, junto com esses nutrientes, eu vou conseguir fazer as células de defesa mais saudáveis, essas células de defesa mais potentes. A Dani fez um comentário aqui para a Glei, o Alexandre fez uma ótima live falando sobre de alimentos, e a segunda para trás, né? Eu acredito que a Dani deve estar falando da live sobre quimioterapia, né, Dani? Que eu fiz sobre vômito e quimioterapia, que eu friso bastante essa questão do probiótico. Mas fica gravado, né? As pessoas sempre me perguntam se fica gravado. Todo esse conteúdo que eu faço ao vivo, eu deixo gravado para vocês verem, reverem, indicarem para outras pessoas. Eu desejo que mais pessoas que tiveram um diagnóstico de câncer não percam a esperança, não acreditem que é o fim. Infelizmente, algumas pessoas, quando têm esse diagnóstico, entram num desespero tão grande que eu recebi notícia essa semana que uma das que recebeu notícia sobre câncer partiu dessa, né? Então eu não desejo que essa notícia do câncer, que com certeza não é boa, mas ela tem um caminho, e a maioria das pessoas que seguem a medicina e a nutrição adequada alcançam a cura. Quero frisar isso. A maioria dos pacientes que seguem a medicina adequada e a nutrição adequada tem cura. Então, quanto mais pessoas tiverem contato com conteúdo de valor, e eu deixo aqui meu canal para vocês divulgarem, maior vai ser a oportunidade da gente trazer esperança para essas pessoas que acreditam que não tem mais caminho. Lembrando que, infelizmente, o Brasil está caminhando para ter o câncer como principal causa de mortalidade, e meu desejo é que cada vez menos tenhamos diagnósticos tardios e pessoas morrendo do câncer. O diagnóstico precoce é fundamental para que a gente atinja o máximo de cura para esses pacientes. Combinado?
Então, eu estou acompanhando aqui vocês, o horário. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou à disposição para a gente trocar ideia. Se quiser fazer ao vivo também, é muito bem-vindo, viu? Pode me chamar aqui ao vivo que eu coloco vocês para a gente conversar. Eu vou fazer isso periodicamente, eu vou chamar as pessoas para conversarem ao vivo comigo. Então, hoje, se você não está com vergonha, não está preparado para fazer a pergunta ao vivo, quando a gente fizer outra live, a gente pode fazer esse combinado, fazer esse bem-estar, né, para que a gente possa conversar. E amanhã também tem outra live, como eu falei para vocês, até o dia 31 de janeiro eu vou fazer uma live todos os dias às 6 horas da manhã, exatamente para que a gente possa munir as pessoas de excelentes informações para melhorar a imunidade e a melhora da imunidade desde o diagnóstico do câncer até a cura. E o assunto que eu vou falar amanhã com vocês vai ser sobre o açafrão, né? Açafrão da terra, e que as pessoas tenham uma ideia, já começa a gente ter na mídia a divulgação do açafrão como aliado para o combate ao câncer, e eu quero trazer um pouquinho mais dessa discussão, desse bate-papo, das evidências científicas, para que nós possamos entender até que ponto essa substância é positiva ou não para a saúde. Combinado? Quero agradecer para todos que estiveram aqui conosco, quero agradecer pela oportunidade de vocês terem cedido o tempo para ver esse conteúdo. Esse conteúdo continua gravado aqui na página, assim como outros que eu já publiquei, e eu distribuo ele também para o YouTube. Se quiserem entrar no canal meu do YouTube, é Alexander Marcelos. Você vai encontrar lá os vídeos que eu coloco aqui dentro do YouTube. E se você quiser também no Facebook, Alexander Marcelos, você também vai ter acesso a esses conteúdos que eu estou publicando. Durante a semana eu também coloco ao meio-dia uma vitamina, né? Eu chamo de vitamina, é um vídeo pequenininho assim, que eu pego desse grande, porque aí a pessoa pega a ideia principal do vídeo e fala, nossa, que legal essa ideia, deixa eu ver mais. Aí ela assiste o vídeo inteiro se ela achar interessante, ou ela compartilha essa ideia para outra pessoa. Essa ideia normalmente tem 1 minuto, então ela é bem rápida, você pode pegar, mandar pelo Zap, pode mandar pelo próprio direct para alguma pessoa que você julga que é importante ela melhorar a bagagem dela de informação, melhorar a consciência dela sobre a alimentação. Obrigado a todos, obrigado Dani, eu que agradeço os elogios, tá bom? E a gente vai conversando, vai mantendo contato por aqui. Um excelente sábado para vocês, fiquem com Deus.